Alunos, estamos aqui para mais uma aula. Circunferência trigonométrica. A figura mostra uma circunferência orientada no sentido anti-horário, a qual associamos um sistema de coordenadas cartesianas. Ou seja, eu tenho aqui o eixo x, o eixo y, o ponto zero, ponto de encontro dos dois eixos. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano, numerado 1, 2, 3, 4. Negativo, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, tem aqui o meu plano cartesiano. Para construir minha circunferência trigonométrica, eu vou falar que o meu raio é unitário. Então, eu vou dar um zoom aqui ó, só nesse pedacinho do plano cartesiano. Ó, do menos 1 a 1, do 1 ao menos 1. Então, lá, ampliei meu plano. 1, menos 1, 1 e menos 1. Tem aqui o centro do plano cartesiano. Então, lá, ponto zero. Esse centro do plano cartesiano vai ser a origem da minha circunferência trigonométrica. Então, a partir do centro, vou abrir o compasso em 1 e vou traçar a circunferência. Então, está aqui. Esse seria o raio da minha circunferência. Esse seria o raio da minha circunferência, cuja medida é 1. Então, a minha circunferência trigonométrica tem raio de medida 1. Está aqui, ó. A minha circunferência vai começar aqui nesse ponto, que eu vou chamar de A. Então, meu ponto A é o início da minha circunferência trigonométrica. Então, seria o 0 graus. Então, ela pode crescer no sentido anti-horário, contrário do relógio. Todas as vezes que eu estou andando no sentido anti-horário, contrário do relógio, esse ângulo é positivo. Então, por exemplo, vou colocar um ponto aqui, vou formar esse arco. Então, é um ângulo. Esse ângulo é positivo. Então, aqui, 60 graus. Então, quando eu estou caminhando no sentido anti-horário da circunferência trigonométrica, o valor dos ângulos são positivos. E se eu estiver caminhando no sentido horário, o mesmo no relógio, o valor dos ângulos são negativos. Então, vou pegar aqui, ó, um ponto. Esse arco aqui mede menos 60 graus. O tamanho dele é 60. Ele é menos 60 porque está no sentido horário. Então, é o mesmo tamanho do arco anterior. O tamanho dos dois são iguais. Só que um é 60 porque está no sentido anti-horário e o outro é menos 60 porque está no sentido horário. Então, vamos lá. O centro da circunferência é o ponto O. O para-ordenado dele seria 0 e 0. 0 para x, 0 para y, já que eu estou num plano cartesiano. O raio da circunferência é unitário, isto é, o raio é igual a 1. Está aqui. Tem lá, começa a minha circunferência trigonométrica no ponto A. Então, A é o para-ordenado 1 e 0. É a origem dos arcos, isto é, os arcos são medidos a partir de A. Então, começa a 0 graus, todos os arcos começam a partir do A. O sentido anti-horário é convencionado positivo. Está aqui, anti-horário, contrário do relógio, positivo, 60 graus. O sentido horário é o negativo. Está aqui. Então, horário, sentido do relógio, negativo. Vamos lá. Então, eu vou caminhar a partir do A no sentido anti-horário. Então, eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, ó, mais 60. O ângulo de 120 graus. Um ângulo de 40 graus. O ângulo de 300 graus. E no anti-horário seria o quê? Menos 60 graus. Menos é porque no sentido horário. Menos 120.
menos 240 e menos 300.